Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje lê um poema de uma escritora portuguesa, uma poetisa portuguesa chamada Matilde Campilho, um poema que está em seu primeiro livro, intitulado Jockey. Jockey foi publicado em Portugal no ano de 2014 e logo em seguida, em 2015, ganhou edição no Brasil pela editora 34. E nesse mesmo ano, a Matilde Campilho foi à Flip e, ao que consta, encantou leitores. Uma coisa curiosa é que a poesia da Matilde Campilho já acontecia antes de se tornar livro. A Matilde Campilho publicava seus poemas, ela declamava seus poemas, mesclava os seus poemas com imagens, compondo uma espécie de vídeo-poema e os publicava nas redes sociais, em especial no Facebook e no YouTube. E esses vídeo-poemas, eles ganharam uma grande repercussão, tiveram aí vários leitores e espectadores, e isso acabou chegando até a editora Tinta da China, que então resolveu editá-los em livro. Foi assim que nasceu o Jockey. Então, quando ele foi publicado em Portugal, ele já foi publicado aí como sendo de uma escritora que já tinha aí um nome que circulava entre os leitores e chegou rapidinho ao Brasil. Uma curiosidade é que a Matilde Campilho, ela é por vezes chamada de escritora luso-carioca. Isso porque ela viveu no Brasil entre 2010 e 2013, viveu no Rio de Janeiro, e ela está sempre circulando aí entre Brasil e Portugal, e nas suas poesias é possível a gente perceber que ela traz aí elementos em termos linguísticos e culturais dos dois países. Aliás, esse é um traço bastante marcante da Matilde Campilho, que compõe poemas misturando linguagens. Vários poemas dela ela mistura português e inglês, e também os seus poemas trazem muitas referências intertextuais. Então você pode encontrar referências a filmes, a músicas, a outros poetas. Dentre eles eu cito aqui o Walt Whitman, Drummond, T.S. Eliot, Bob Dylan, enfim, a vasta referência intertextual, cultural presente nos seus textos. Eu trouxe aqui hoje um poema que eu achei muito interessante e que se chama Príncipe no Roseiral. Eu queria escolher um dos 60 poemas que compõem o livro para trazer para vocês. E eu achei muito interessante esse poema. Geralmente eu comento o poema depois que eu leio, mas dessa vez eu vou inverter, eu vou comentá-lo antes, porque eu queria que você, na medida em que eu lesse, fosse prestando atenção nesses elementos que chamaram a minha atenção. Né? Você que me ouve pode eventualmente ver outras coisas do poema ou ter uma outra leitura. Essa foi a que saltou aos meus olhos. Então eu achei interessante e gostaria de observar isso para vocês. Príncipe no Roseiral é um metapoema, ou seja, ele fala sobre a sua própria composição, ele fala sobre ele próprio. Preste atenção que o sujeito lírico ele está em diálogo com o leitor, e nesse diálogo ele expõe, ele afirma que o conteúdo que o texto traz faz dele um poema, mesmo que ele não tenha os elementos que tradicionalmente se espera que um poema tenha. Desse modo, o eu lírico nega a existência de um conteúdo que está ali e ajuda a compor o texto. Esses elementos, porém, se fazem presente pelo contraste com uma percepção pouco comum dos fatos do mundo. É assim a poética, a maneira como aqueles conteúdos surgem negados e remodelados no texto, que se constrói por meio de um constante processo de reacomodação. É muito interessante, veja lá. Príncipe no Roseiral. Escute lá, isto é um poema, não fala de amor, não fala de cachecóis azuis sobre os ombros, do cantor que suspende os calcanhares na beira do rochedo. Não fala do Rolex, nem da bandeirola da Federação Uruguaia de Esgrima. Não fala do lago drenado na floresta americana.
Não diz nada sobre a confeitaria fedorenta que recebe os notívagos para o café da manhã quando o dia já virou. Isto é um poema. Não fala de comoções na missa das 7, nem fala da porcentagem de mulheres que se espantam com a imagem do marido aparando a barba no ocaso. Não fala de tratores quebrados na floresta americana. Não fala da ideia de norte na cidade dos revolucionários. Não fala de choro, não fala de virgens confusas, não fala de publicitários de cotovelos castos, nem de manadas de servos. Escute só, isto é um poema. Não vai alinhar conceitos do tipo liberdade, igualdade e fé. Não vai ajeitar o cabelo da menina que trabalha com afinco na caixa registradora do supermercado. Não vai melhorar, isso é um poema. Escute só. Não fala de amor, não fala de santos, não fala de Deus e nem fala do lavrador, que dedicou 38 anos a descobrir uma visão quase mística do homem que canta e atravessa a Estrada Nacional 117 para chegar em casa ou em algum lugar próximo de casa. Eu acho muito interessante, você vê que aí é um poema, uma poética meio experimental, bastante avessa à convenção e à tradição e ao que se espera encontrar em um poema. Desse modo aí você vê que a Matilde Campilho mostra uma dicção aí plural, em constante diálogo com a tradição, que ela recupera, nega, remodela e deixa ver aí uma percepção extremamente contemporânea de reencantamento e reencontro com o mundo. Achei muito interessante, eu recomendo a leitura de Joque, é muito legal, é um livro riquíssimo e que tem muito aí a dizer em termos de poesia, para quem gosta de poesia. É isso aí, se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema e até o nosso próximo encontro.